Avante! 8 horas em Bruxelas. Olá, boa noite. Aqui Neisa Ludé, como eu disse, de Bruxelas. Na live Poesia na Janela, em tempos de coronavírus e confinamento, eu tiro de letra. Hoje já é o 48. Caraca, 48. E ainda estou rindo. Não, já começou o desconfinamento aqui, levemente. Algumas coisas vão abrir a partir de hoje, só que as pessoas não estão muito contentes, não. Tem muita gente achando que é muito cedo ainda. Enfim, eu continuo saindo com minha máscara e guardando as distâncias, não quero conversa. Então, hoje a gente ia falar de... Estamos no Apocalipse, né? Apocalipse Now. No Brasil é Apocalipse. De A a Z, em todos os sentidos ali está acontecendo coisa ruim. Quero nem comentar essa desgraça, porque senão dá vontade da gente ir lá matar essa desgraça. Bom, então, hoje a gente ia falar da parte, a gente está na parte homem, né? A Bíblia e o fuzil, só que o bicho homem, né? Então, o bicho homem hoje é a fome. Né, as 4 pragas do Apocalipse, as 4 cavaleiros do Apocalipse, as pragas do Egito, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que era a morte, a guerra, a fome e a peste, né? Por enquanto o mundo está com tudo isso. E o Brasil encarnou num só todas essas desgraças. Então, a gente vai começar por ler o Deuteronômio. Então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que eu os tenha destruído. Simpático, né? Muito simpático. Um jugo, vocês sabem, aquela coisa que botava no pescoço dos escravos, né? Na realidade, ele está dizendo que vai ser escravo. Agora, não sei se era o povo de Israel, não sei, devia ser que foi o povo de Israel que foi escravo na época, no Egito, né? Porque no Egito era a questão da história das vacas magras e das vacas gordas. O mundo estava com vaca magra e o Egito estava com vaca gorda, então todo mundo ia para lá trabalhar. E então era escravo do Egito. Deuteronômio 28, 48. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víbora que se arrastam no pó. Caraca! Esse Deus aí, né? Que vocês temem e admiram, que temem eu entendo, agora que admira eu vou te contar, me parece, lembra um mito aí. Enfim, a questão da fome, né, que eu considero crime contra a humanidade, e eu não sou a única, porque nós vamos ver, a fome tem muitas razões, mas uma delas é política. Então, tem um senhor que se chama Jean Ziegler, que é bastante conhecido, ele esteve no Brasil muitas vezes, ele escreveu vários livros, inclusive um sobre o Brasil, o poder africano no Brasil, e ele foi deputado, eu acho, na Suíça, ele também trabalhava na ONU, né, para a questão da fome, era especialista da ONU para estudar a fome no mundo, a questão da fome. Então, ele escreveu um livro, A Fome no Mundo Explicado ao Meu Filho, que foi publicado, eu acho que em 2009, mas continua válido, se não mais, validíssimo. Então, eu estou fazendo um resumo do livro, quer dizer, como depois de 7.000 anos de história, a humanidade e o controle agrícola num planeta tão rico, ainda podemos morrer de fome. É com esta questão relevante, num diálogo entre um especialista da área apresentada e uma criança, que é Jean Ziegler, né? Onde ele vai explicar essa criança, a ficção, né? A ficção, a criança e o diálogo com a criança é ficção, mas o que ele conta não é ficção, né?
Então, Jean Ziegler ele foi professor, ele é sociólogo em Genebra, e foi professor na Sorbonne, e era, então, o relator especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU, de 2000 a 2008, né, sobre a questão da fome. E esse livro dele ele demonstra que não se pode ter muita confiança na economia, né, nas finanças e na globalização. E nesse livro ele tem bastante hostilidade contra o FMI, né, o famoso FMI, lá que escraviza, que bota o jugo no gogó do ser humano, né, no mundo inteiro, sobretudo nos países pobres. E as multinacionais, né, ele manda desconfiar bem das multinacionais, incluindo os Estados Unidos, que também afama muitos povos, né? Cuba, Venezuela, União Soviética. Mas, inclusive, lá nos Estados Unidos tem muita gente morrendo de fome, na total indiferença. Ele começa o livro sobre as fomes que teve na África, né? Que vários países da África foram assolados por fomes, por diversas razões, mas muitas por questões políticas, né? Questão do país onde tinha petróleo, como a primeira fome realmente na Nigéria foi... a primeira fome na África foi na Nigéria, né, em 67, porque foi uma das fomes políticas, onde morreu 500.000 de ibós. Eu tive um namorado ibó e eu conheço a história por isso. E morreu 500.000 de ibós, é a famosa Biafra, né, porque lá justamente era uma zona de petróleo, era no leste da Nigéria, e criou-se ali uma divisão entre cristãos e muçulmanos, que até hoje está ali aquela divisão, e 500.000 de ibós morreram de fome. Deixaram morrer, né? Encurralaram eles para que morram. Na Namíbia também, quando houve o genocídio da Namíbia em 1904, eles foram, o que sobrou, eles foram empurrados para o deserto, né? E lá morreram de fome e sede. E Jean Ziegler, então, ele conta sobre essas fomes no mundo e ele explica as razões, né? E ele fala sobre muitas terras que são abandonadas, insiste nas atitudes dos países ocidentais e as multinacionais que, por razões políticas e econômicas, organizam o saque das terras, né? O aumento dos preços de commodities agrícolas. Ele é uma pessoa assim que muito indignada, né? Ele se indigna com tudo isso. Eu assisti conferência dele aqui em Bruxelas, na universidade, há pouco tempo. Ele veio dar uma conferência aqui e junta gente para caramba, assim, mais 1.500 pessoas. Ele é fantástico. Tá já idoso, mas é muito, muito fantástico. Ele denuncia, então, também a indiferença, né, dos países ocidentais em relação a essas fomes, que são banalizadas pelo fluxo midiático, porque a mídia tem um papel muito sujo, né, nessas coisas todas, inclusive no Brasil, né, a gente está vendo. Ele diz que as mídias já não conscientizam, as mídias tentam criar uma narrativa e levar um pensamento único, né, levar as pessoas a aceitarem uma certa realidade. Ele estima que, em 98, mais de 10 milhões de pessoas morreram de fome e 828 milhões são devastadas pela desnutrição. Em 2010, 1 bilhão de pessoas estariam cronicamente desnutridas. E entre eles são, logicamente, as crianças que são as mais afetadas, né? E ele insiste particularmente sobre um dano muito conhecido causado pela desnutrição, que é a cegueira. Entendeu? Diz que as pessoas que são afetadas por essa cegueira poderiam ter escapado simplesmente por uma alimentação um pouco melhor. E também o que ele alerta as crianças
que são atacadas de desnutrição, elas têm os tecidos moles do rosto que são comidos, que desaparecem, não tem mais proteção, né? E geralmente, bom, os continentes que mais sofrem esse tipo de fome são continentes asiáticos e africanos, né? Mas também nas Américas tem muito problema de fome, que as mídias não notificam. E ele aponta também que tem fome nos países ricos. Claro, eu sei, aqui na Europa, eu ensinava nas escolas aí, tinha criança que comia sanduíche mortadela todo dia, todo dia, todo dia. Não tinha nem manteiga, nada, uma pobreza desgraçada. E, sobretudo, os de origem imigrante, né? Que são belgas, mas de origem imigrante. Tem também no Congo, né? O problema no Congo, né? Que tem seus porões de mineração, onde todo mundo vem pegar Cotran e outras coisas para ter celular, computador e tudo isso sai do Congo, né? Enquanto isso, a população do Congo, que é um dos países mais ricos do mundo em riquezas minerais, está lá numa miséria terrível. O Brasil, né, com suas terras agrícolas eles preferem deixar as terras desocupadas, sem nada, sem produzir, para não deixar, por exemplo, os sem terra vir produzir, que os sem terra são famosos pela agricultura familiar, pela agricultura coletiva, né, e pela agricultura orgânica. Eles têm uma produção imensa, eles agora estão ajudando muitíssimo lá com a pandemia, eles exportam para toda a América Latina, né? E eu sempre digo, um dia o Brasil vai precisar dos sem terra, e talvez seja tarde. Então, por que a fome? Tem vários tipos várias origens, né? Pelo qual ainda morremos de fome no século XXI. Não é só um problema agrícola, é também um problema socioeconômico, né? Não é só um problema de tecnologia agrícola, mas de redistribuição dos recursos em escala global. De acordo com a FAO, a Terra poderia alimentar, em grande parte, 12 bilhões de pessoas. E a fome, como ele salienta, não é inevitável. Toda vítima da fome é evitável. E essa distribuição injusta dos recursos agrícolas se reflete na situação improvável e até irônica dos excedentes agrícolas na União Europeia, porque tem lugares onde eles jogam no lixo, dão para os porcos, para não dar para os pobres, né? E aqui na Bélgica mesmo tem alimentação, tem bancos de alimentação das pessoas pobres, pode ir buscar comida, né? Com a pandemia fechou, mas eles têm onde eles podem pegar comida, mas fechou os bancos para se ir buscar, mas os restaurantes populares, né, que são, cada prefeitura tem, as pessoas estão indo comer lá, as pessoas que não têm recurso, né? Aí, bom, ficam horas, porque as filas tem que guardar distância, tudo isso eu vejo ali quando eu vou lá embaixo, lá no Parvis de Saint-Gilles, lá e tem lá na Praça de Moscou, tem um monte de gente lá em Caracol, esperando comer, né, que a prefeitura distribui gratuitamente. Então, segundo ele, tem dois tipos de fome: a fome cíclica, causada por um acidente climático, militar ou político, e fomes estruturais ligadas às inadequações crônicas e às estruturas econômicas. Países em guerra, por exemplo, né? O mercado, o famoso mercado, né? Que ninguém sabe quem é, e que regula as matérias-primas, que pagam um preço de merda, né? Para explorar os países, as ações, né? Em bolsa, o dumping agrícola, né? Europeu, que a aquisição de fundos de terras aráveis de países do hemisfério sul, eles estão aí, eles acusam a China, né? Mas quem está comprando é eles, os europeus sempre fizeram isso. Quando não ocuparam, né? Sem pedir licença e matando todo mundo. Agora eles estão comprando por aí. E os chineses estão comprando mais aqui na Europa.
Tem a arma alimentar, né? A alimentação usada como arma, que são os embargos, né? Como eu já citei antes, o embargo contra a Venezuela, que embargo é crime contra a humanidade, né? Porque você quer afamar o povo para ver se o governo cai. É ridículo. A União Soviética aguentou 90 anos, ela caiu por outras razões, né? Cuba está aguentando desde 60 anos, Cuba está aguentando um embargo, né? A Venezuela já faz um tempão, a China também, desde, não me lembro quando é que começou o embargo na China. A China já sofreu vários embargos, né? Mas hoje, para mim, é a maior economia do mundo, né? E tem também as multinacionais que afamam esses povos, como Nestlé, né? Que dominou o mercado de leite no Chile. Eu estava lá no Chile em 73, faltava de tudo. Por quê? Não que faltasse, mas porque os caminhoneiros estavam em greve, porque as multinacionais não distribuíam. O presidente Allende queria distribuir gratuitamente, né, com as crianças pequenas, o leite. E, bom, derrubaram ele, né? É sempre assim. E a fome pode ser usada por um Estado contra o seu próprio povo. Né? Usa contra o povo dos outros e usa contra o seu próprio povo. Os Estados Unidos usa contra o povo dos outros, né? E o Brasil está usando contra o seu povo. Você veja o Bozó fazendo essa maior confusão aí para não distribuir uma ajuda miserável de emergência para os mais pobres, né? Ele queria dar R$ 200 e a esquerda brigou por 1.200, conseguiu 600. Aí hoje Bozó cantando de galo, né? Dizendo que é ele que deu, mas a maneira como estão dando é horrível, é um genocídio, né? Filas enormes, pessoas ali emprestando a máscara uns para os outros, porque só pode entrar se tiver máscara, quer dizer, primeiro eles dizem que é uma gripezinha, mas o pobre vir buscar o dinheirinho dele, se não tiver máscara, não quer entregar, né? Ainda por cima inventaram aí de aplicações, um monte de merda para dificultar a, a distribuição da renda. Quando toda essa gente a maioria tinha o Bolsa Família e eles tinham conta no banco, não precisava nem fazer fila nem nada, tinha que botar direto na conta, né? Mas quem é safado mesmo. Um genocida, ele é perverso, aí ele fica buscando a melhor maneira de fazer sofrer. Isso é o objetivo do perverso, né? Não vou nem pensar, porque senão a minha pressão vai subir. Bom, o clima também pode ter um impacto, né? A desertificação, o desmatamento pode levar como no Brasil, né, não desmatando a Amazônia para caramba, já não, nem mais chove em Belém. Antes Belém tinha uma chuvinha todo dia às 4 da tarde, a gente marcava encontro antes ou depois da chuva. Hoje em dia desnorteou, ninguém tem mais nem como pegar essa referência, né? Aí pode ter inundações, pode ter secas, né? E pode ser coisas permanentes, né? Secas que duram muitos anos. Antes o sertão era assim, antes de Lula fazer a transposição, né? Que os Bolsonaro estão agora querendo dizer que são ele que fizeram. E essas coisas todas está criando um novo tipo de refugiado, né? Que é o refugiado climático. As pessoas têm que fugir das regiões que são atingidas por pragas, ou ainda tem as pragas lá tem as pragas de gafanhoto na África, que quando vêm eles comem a lavoura toda, um negócio terrível. Né? Então tem todo tipo agora de refugiado político, ecológico, de tudo isso. E tem também outra questão que vai ser grave, a questão do agrocombustível. O Brasil, né, plantando soja ali para fazer combustível, isso pode também trazer muita miséria mais tarde. Como combater a fome? Aí eu não sei lhe responder, porque já faz um tempão que se fala de fome. E no Brasil? Manuel Bandeira, eu já li esse poema aqui na live de Manuel Bandeira, mas eu vou ler de novo. É um poema que ele fez em 45, acho que foi. Chama O Bicho.
Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com velocidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Isso você vê muito aqui na Europa, as pessoas catando lixo. Agora, eu não sei onde botaram o povo que mora na rua, porque não se vê mais quase. Não se vê. Você antes saía pulando por cima deles, aí em cada esquina você tem um. E agora já não tem. Desde que começou o liberalismo aqui, a economia liberal aqui na Bélgica, diz que aqui em Bruxelas, só Bruxelas tem 4.000 pessoas morando na rua. Então, a fome no Brasil foi em 45 que ele escreveu esse poema. E em 46 teve um grande sociólogo brasileiro, né, que escreveu o livro A Geografia da Fome. Eu lembro quando eu cheguei aqui na Europa há 43 anos, todo mundo me perguntava sobre Le Triangle de la Faim, o Triângulo da Fome, que era o sertão nordeste, eles confundiam o sertão com o nordeste, não sabia a diferença daqui. Aí eu explicava, olha, Nordeste são 9 estados, tem o litoral, tem o agreste, e aí é que depois é que tem o sertão, então não é o Nordeste inteiro que sofre seca, ao contrário, no litoral tem muita chuva, no agreste é mais abundante e tal, mas todo mundo conhecia, porque ele era estudado nas universidades aqui na Europa, foi uma coisa incrível, é realmente um clássico da geografia, da geopolítica e ligada a essas áreas afins, né? E, bom, a fome é um tema recorrente na literatura, né? Nós tivemos o grande Graciliano Ramos, que escreveu Vidas Secas, em 38, que tem um filme, muito bom filme, tem um momento horrível quando ele come o papagaio. E nesse livro, a personagem principal do livro é a fome, né? É a fome. E que leva a família no êxodo pelo Grande Sertão, veredas, né, que é de Guimarães Rosa, que foi escrito esse em 56. No livro de Guimarães Rosas é o ser humano ali que o jagunço, né, fica um maluco de fome. A fome deixou eles malucos. Pode levar à loucura, né? A fome, você fica doidinho. E eles viram um macaco e pensaram. Não, viram um homem, na realidade, e pensaram que era um macaco. Aí mataram o coitado e comeram, né? E canibalismo, né? E assim, olha, do jeito que a coisa vai, tem um momento que os povos vão ter que comer o rico. Que os ricos vão estar gordinhos, né? E tal, porque não vai ter outra coisa para comer. E os ricos vão comer dinheiro. Quero ver eles comer dinheiro. Na poesia tem muitos exemplos de sobre a fome, né? Como João Cabral de Melo Neto, que eu já li aqui quando eu fiz a live de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, né? Que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. A fome faz também envelhecer, quando você se alimenta mal, tudo lhe acontece. E em 62, Haroldo de Campos escreveu um poema que ele chamou Servidão de Passagem. Forma de fome, proêmio, mosca ouro, mosca fosca, mosca prata, mosca preta, mosca íris, mosca reles, mosca nil, mosca vil, mosca azul, mosca mosca, mosca branca, poesia pouca. O azul é puro, o azul é pus, de barriga vazia, o verde é vivo, o verde é vírus, de barriga vazia. O amarelo é belo, o amarelo é bile, de barriga vazia. O amarelo é fúcsia, o vermelho é fúria, de barriga vazia. A poesia é pura, a poesia é para, de barriga vazia. Poesia em tempo de fome, fome em tempo de poesia. Poesia em lugar do homem, pronome em lugar do nome. Homem em lugar de poesia, homem em lugar do pronome. Poesia de dar o nome, nomear é dar o nome. Nomeio o nome, nomeio o homem,
no meio a fome, no meio a fome. Poema de sol a sol, soldado de sal a sal, salgado de sova a sova, sovado de suco a suco, sugado de sono a sono, sonado sangrado de sangue a sangue. Onde moe esta moagem, onde engrena essa engrenagem, moenda, homem, moagem, moagem, homem, moenda, engrenagem, gangrenagem, de lucro a lucro logrado, de logro a logro lucrado, de lado a lado lanhado, de lodo a lodo largado, sol a sal, sal a sova, sova a suco, suco a sono, sono a sangue, onde homem essa moagem, onde carne essa carnagem, onde osso essa engrenagem. Homem forrado, homem ferrado, homem rapina, homem rapado, homem surra, homem surrado, homem buraco, homem burra. Homem senhor, homem servo, homem sobre, homem saciado, homem saqueado, homem servido, homem sorvo. Homem come, homem fome, homem fala, homem cala, homem soco, homem saco, homem mó, homem pó. Quem embaraço, quem vassalo, quem cavalo, quem cavalga, quem explora, quem espólio, quem carrasco, quem carcaça, quem usura, quem usado, quem pilhado, quem pilhagem, quem uísque, quem urina, quem feriado, quem faxina, quem volúpia, quem vermina, carne, carniça, carnagem, sangragem, sangria, sangue, homem moenda, homem moagem, açúcar nesse bagaço, almisca nesse sovaco, petúnia nesse melaço, indigo nesse buraco, ocre, acre, osga, asco. Canga, cangalho, cagaço, cangaço, cachaço, canga, carcaça, cachaça, grana, de míngua a míngua, de magro a magro, de morgue a morgue, de morte a morte, só moagem, ou somoagem, sem miragem, selva selvagem. A fome é, antes ou acima de qualquer construção estética, um problema político, cabendo aos homens a sua solução efetiva, e não sua apropriação em atitudes meramente retóricas ou demagógicas, inúteis. Não precisa grandes coisas, não, para acabar com a fome. Como dizia Lula, inclusive o Guedes disse, Lula gastou pouquíssimo, Lula não roubou e Lula ainda tirou 40 milhões da fome absoluta. Solano Trindade fez um grande poema na época, eu já li lá na live dele, só que era o Trem Sujo de Leopoldina, vou ler só um trechinho. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, e parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Quem dá de comer? Aí vem a Amélia, né, e diz, às vezes passava fome a meu lado e achava bonito não ter o que comer. Essa era a imagem de Ataúfo Alves sobre as mulheres nos anos 40. Ai, ai. Jailda Hust, sempre questionadora, né, e se perguntava o que é obsceno. E ela respondia, obsceno? Ninguém sabe até hoje o que é obsceno. Obsceno, para mim, é a miséria, a fome, a crueldade. A nossa época é obscena. Eu achei um poema aí que eu não sei de quem é. Eu vou ler, mas vou ler, sem saber de quem é. Se alguém souber, avisa ao poeta que eu li. Além da imaginação. Tem gente passando fome. Não é a fome que você imagina entre uma refeição e outra. Tem gente sentindo frio. E não é o frio que você imagina entre o chuveiro e a toalha. Tem gente muito doente. E não é a doença que você imagina entre a receita e a aspirina. Tem gente sem esperança. E não é o desalento que você imagina entre o pesadelo e o despertar. Tem gente pelos cantos. Não são os cantos que você imagina entre o passeio e a casa. Tem gente sem dinheiro. E não é a falta que você imagina entre o presente e a mesada. Tem gente pedindo ajuda. Não é aquela que você imagina entre a escola e a novela. Tem gente que existe e parece imaginação.
Os ricos estão se preparando para ir a Marte e descobrir que a Terra é linda. O que acham? Vista de cima deve ser linda, né? Quem não viu aqueles livros lá de... Como é o nome daquele cara lá, francês, que fez A Terra Vista de Cima? Como era o nome dele? Esqueci agora. Então, a Terra Vista da Terra está cada vez pior, né? Deplorável, só lixões. Tem um poema de Saramago. Aqui na Terra, a fome continua. A miséria, o luto e outra vez a fome. Acendemos cigarros em fogos de napalma e dizemos amor sem saber o que seja. Mas fizemos de ti a prova da riqueza e também da pobreza e da fome outra vez. E pusemos em ti, sei lá, bem que desejo, e mais alto que nós, melhor e mais puro. No jornal de olhos tensos soletramos as vertigens do espaço e maravilhas, oceanos salgados que circundam, ilhas mortas de sede onde não chove, mas o mundo astronauta é boa mesa onde come brincando. Só a fome, astronauta, só a fome, e são brinquedos e bombas de napalm. Bonitinho. Braulio Bessa, né? Acho que ele é bastante conhecido no Brasil, né? Ele tem um poema também que se chama Fome. Eu procurei entender qual a receita da fome, quais são seus ingredientes, a origem do seu nome. Entender também por que fala de tanto o de comer. Falta tanto o de comer. Se todo mundo é igual, chega a dar um calafrio. Saber que o prato vazio é o prato principal. De que é que a fome é feita se não tem gosto nem cor, nem cheira, nem fede a nada? E o nada é seu sabor. Qual o endereço dela? Se ela está lá na favela ou nas brenhas do sertão? É companheira da morte, mesmo assim não é mais forte que um pedaço de pão. Que rainha estranha é essa, que só reina na miséria, que entra em milhões de lares sem sorrir com cara séria, que provoca dor e medo, e sem encostar um dedo causa em nós tantas feridas. A maior ladra do mundo, que nesse exato segundo roubou mais algumas vidas. Continuei sem saber de que é que a fome é feita, mas vi que a desigualdade deixa ela satisfeita. Foi aí que eu percebi, por isso é que eu não a vi. Olhei para o lugar errado, ela está em outro canto. Entendi que a dor e o pranto eram só seu resultado. Achei seus ingredientes na origem da receita, no egoísmo do homem, na partilha que é mal feita. E mexendo um caldeirão, eu vi a corrupção cozinhada ao tal da fome, temperado com vaidade, misturado com maldade, por pobre que lhe consome. Acrescentou na receita notas superfaturadas. 1 quilo de desemprego, 30 verbas desviadas. Rebolou no caldeirão 20 gramas de inflação e 30 escolas fechadas. Sendo assim, se a fome é feita de tudo que é do mal, é consertando a origem que a gente muda o final. Fiz uma conta ligeiro. Se juntar todo o dinheiro dessa tal corrupção, mata a fome em todo canto e ainda sobra outro tanto para a saúde e educação. O livro dele é Poesia que Transforma, Braulio Bessa. E encontrei outro de um poeta chamado Antônio Francisco, que também não conheço. Achei por aí. E o Braulio perguntou sobre a receita, ele quer saber onde é que a fome mora. Né? A casa que a fome mora. Eu, de tanto ouvir falar nos danos que a fome faz, um dia saí atrás da casa que ela mora. Passei mais de 1 hora rodando numa favela, por gueto, beco e viela, mas voltei desanimado, aborrecido e cansado, sem ter visto o rosto dela. Vi a cara da miséria zangando da humanidade. Vi a mão da caridade num gesto de um mendigo que dividiu o abrigo, a cama e o travesseiro com um velho companheiro, que estava desempregado. Vi da fome o resultado, mas nela nem o roteiro. Vi o orgulho ferido nos braços da ilusão, vi pedaços de perdão pelos iníquos quebrados, vi sonhos despedaçados, partidos antes da hora. Vi o amor indo embora, vi o tridente da dor, mas nem de longe vi a cor da casa que a fome mora.
Vi no barranco de lona, num barraco de lona, um fio de esperança nos olhos de uma criança, de um pai abandonado, primo carnal do pecado, irmão dos raios da lua, com as costas seminuas, tatuadas de caliça, pedindo um pão de justiça do outro lado da rua. Vi a gula pendurada no peito da precisão, vi a preguiça no chão, sem ter força de vontade, vi o caldo da verdade fervendo numa panela, dizendo aqui ninguém come. Vi os gritos da fome, não vi a boca dela. Passei a noite acordado sem saber o que fazer, louco, louco para saber onde a fome residia. E por que naquele dia ela não foi na favela? E qual o segredo dela? Quando queria, pisava, amolecia e matava. E ninguém matava ela? No outro dia eu saio de novo à procura dela, mas não naquela favela. Fui procurar num sobrado que tinha do outro lado, onde morava um sultão. Quando eu pulei o portão, eu vi a fome deitada em uma rede estirada no alpendre da mansão. Eu pensava que a fome fosse magricela e feia, mas era uma sereia de corpo espetacular, a quem iria culpar aquela linda princesa de tirar o pão da mesa dos subúrbios da cidade ou pisar sem piedade numa criança indefesa. Engoli 3 vezes nada e perguntei o seu nome. Respondeu-me só a fome, que assola a humanidade. Ataco vila e cidade, deixo o campo moribundo. Eu não descanso um segundo, atrofiado, ando e matando, me escondendo e zombando dos governantes do mundo. Me alimento das obras que são superfaturadas, das verbas que são guiadas para o bolso dos marajás. E me escondo por trás da fumaça do canhão, dos supérfluos da mansão, da soma dos desperdícios, da queima dos artifícios que cega a população. Tenho pavor da justiça e medo da igualdade, me banho na vaidade da modelo desnutrida, da renda mal dividida, na mão do cheque sem fundo. Sou o pesadelo profundo do sonho do boia fria e almoço todo dia nos 5 estrelas do mundo. Se vocês continuarem me caçando na favela, nos lamaçais das vielas, nunca vão me encontrar. Eu vou continuar usando o terno xadrez, metendo da bola da vez, atrofiando e matando, me escondendo e zombando da burrice de vocês. E o poeta Sérgio Vaz, eu peguei lá na página dele, no Facebook, tinha um diálogozinho que ele colocou lá. 13 de setembro de 2012, né? Um cara me perguntou, se acabasse a fome, a miséria, o racismo, a violência contra a mulher, se melhorasse a educação, a saúde e a segurança, você ia escrever sobre o quê? Ironizou. Respondi com a esperança nos olhos. Vou escrever um livro sobre como esse mundo é maravilhoso. Vocês sabem que no Brasil, um movimento chamado Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida foi lançado por Herbert de Souza, o Betinho, aquele Betinho que fez o festival Pão e Poesia, né? Esse foi em 93, né? Esse projeto foi incrível, ele federou gente de tudo que canto. Mais tarde, Lula tentou, Dilma tentou, mas a elite do atraso escravocrata, como diz Gessé de Souza, má e perversa, como digo eu, não deixou, mandou golpe, mandou perda de direitos e agora vai mandar fome de novo. E eu estou aqui, tentando influenciar para que derrubem este merda que está na presidência. Olha aí, Maia, olha a prevaricação, hein? Quem vai acabar presa tudo por não querer derrubar esse vagabundo. Pronto, falei. Beijo. Até amanhã. Obrigada.